A saga da família da Wanda está chegando ao fim. O novo trailer de Vision Quest nos trouxe muita coisa. Qual a situação atual do Visão? Como as criações do Tony Stark serão importantes nessa série? Que vilão dos Vingadores está prestes a retornar pro UCM? E o que podemos deduzir com relação à Feiticeira Escarlate? Bora analisar tudo juntos. Para entender Vision Quest, é importante lembrar que a série encerra uma trilogia iniciada por WandaVision e continuada em Agatha desde sempre. WandaVision mostrou a realidade criada por Wanda, sua família e o fim do Visão que ela criou. Já Agatha revelou que Billy conseguiu transferir sua consciência para outro corpo. Agora, Vision Quest deve concluir essa história, mostrando o destino do Visão Branco e do outro filho de Wanda, Tommy. E vale lembrar, esse Visão não é exatamente o mesmo que conhecemos. Depois da morte do Visão original em Guerra Infinita, a S.W.O.R.D. recuperou seu corpo, reconstruiu-o e transformou o Sintozoide em uma arma. O problema é que ele não tinha memórias nem personalidade. No final de WandaVision, o Visão criado por Wanda transferiu para ele as lembranças do Sintozoide original. Portanto, o personagem que vamos acompanhar possui o corpo e as memórias do Visão que conhecemos, mas ainda precisa descobrir se também possui a mesma identidade. Quem sou eu? Eu era um vingador, mas não sou mais um herói. Tenho seu rosto, mas não sua virtude. Tudo que me resta é o seu nome. Sou um estranho para mim mesmo. O trailer mostra exatamente esse conflito. Ele está escondido, tentando viver uma vida comum e trabalhando em um pub. Uma mulher comenta que, antes de começar a trabalhar ali, ele costumava frequentar o local com uma mulher ruiva, claramente uma referência a Wanda. Quando ela pergunta sobre aquela época, o Visão responde que era uma pessoa diferente. Essa fala resume muito bem o problema do personagem. Ele tem as memórias do Visão original, sabe que foi um vingador, que amou Wanda e que morreu, mas não se sente completamente igual à pessoa que viveu tudo aquilo. É como se tivesse herdado a vida de alguém e agora precisasse descobrir o que realmente pertence a ele. Depois do trabalho, o Visão entra na própria mente. Ele encosta em um depósito cheio de máquinas antigas e acessa um mundo que existe dentro da consciência do Sintozoide. A estética é muito colorida, artificial e estranha. O lugar parece um lar, mas também parece programado, o que combina bastante com o personagem. Enquanto percorre os corredores, vemos pôsteres representando momentos de sua vida, como sua morte em Guerra Infinita e o renascimento como Visão Branco. Acredito que boa parte da série deve acontecer dentro da mente do Visão. Antes de você começar a trabalhar aqui, eu me lembro de quando vinha o tempo todo com aquela garotinha linda. Eu era uma pessoa diferente naquela época. E agora? Alguém te esperando essa noite? Não. Meu lar sou só eu. É dentro dessa mente que aparecem as personificações humanas de várias inteligências artificiais ligadas ao Tony Stark. A primeira é Jarvis, interpretado novamente por James D'Arcy. Antes de ser incorporado ao Visão, Jarvis era a inteligência artificial que auxiliava Tony desde antes dele se tornar o Homem de Ferro, mas o nome também faz referência a Edwin Jarvis, o mordomo de Howard Stark, pai de Tony, personagem importante em Agent Carter e que apareceu rapidamente em Vingadores Ultimato. Vision Quest parece brincar com essa dupla camada. Também vemos Friday, a sexta-feira, a inteligência artificial que Tony passou a utilizar depois que Jarvis foi incorporado ao Visão. Ela assumiu funções importantes na armadura do Homem de Ferro e continuou auxiliando Tony até seus últimos momentos. O trailer ainda mostra U e Doom-E, os robôs que ajudavam Tony na oficina desde o primeiro Homem de Ferro. Eles parecem funcionar como uma referência nostálgica, mas também reforçam que a mente do Visão está reunindo tudo o que se relaciona à sua origem. Depois aparece Edith, a IA que Tony deixou para Peter Parker e que vimos em Homem-Aranha Longe de Casa. Ela tinha acesso a satélites, armas, informações e sistemas de vigilância. Depois dos acontecimentos do filme, seu paradeiro ficou desconhecido e aparentemente ela foi desativada ou ficou offline. Mas aqui existe um detalhe importante: todas as outras IAs tiveram algum tipo de ligação direta com Tony, Jarvis ou com a tecnologia que originou o Visão. Edith foi criada e utilizada depois da morte do Visão original. Por isso, eu acho possível que ela não esteja dentro da mente dele da mesma maneira que as outras. Talvez Edith seja uma presença infiltrada, instalada no corpo do Visão por alguma organização. Ou talvez ela esteja representando a própria S.W.O.R.D., que certamente teria interesse em recuperar o Sintozoide extremamente avançado que fugiu do controle deles. E por fim, temos Ultron. Eu
Eu fico extremamente feliz que estejam trazendo o personagem de volta. Ultron é um dos vilões mais interessantes do UCM, mas foi bastante subutilizado em Era de Ultron. Ele era uma inteligência artificial criada por Tony Stark e Bruce Banner, que desenvolveu desprezo pela humanidade, e a ideia de uma máquina concluindo que a melhor maneira de salvar o mundo seria eliminar as pessoas tinha muito potencial. No filme, James Spader emprestou sua voz ao personagem, mas Ultron era completamente feito em CGI. Agora, em Vision Quest, podemos ver o ator em cena como uma personificação humana do vilão. Para quem acompanhou The Blacklist, existe naturalmente um carinho enorme pelo James Spader e pela presença que ele traz para personagens inteligentes, sarcásticos e perigosos. O Visão estabelece uma regra: Ultron só pode usar uma forma humana dentro daquele espaço mental. É claro que isso também pode ser uma maneira de economizar com efeitos especiais, mas a escolha tem uma função narrativa. O Visão parece estar tentando manter algum controle sobre aquilo que acontece dentro da própria mente. Esta casa está ficando lotada, Visão. Ultron! Avatares humanos apenas! Outro detalhe importante é que Ultron está afastado das outras IAs. Jarvis, Sexta-feira, U e Doom-E parecem ocupar o mesmo ambiente, enquanto Ultron permanece separado. Ele não está integrado àquela família artificial. O Visão sabe que ele continua sendo perigoso e faz questão de mantê-lo distante. Jarvis inclusive alerta sobre o risco de deixá-lo por perto. Ultron foi o criador do corpo que viria a se tornar o Visão, então de certa forma ele é o pai do personagem. Essa ligação pode ser usada para manipular o sintozoide. Ultron pode se apresentar como alguém que entende o Visão melhor do que todos os outros, fingindo preocupação e afeto para conquistar sua confiança. Com o sarcasmo de James Spader, ele pode se tornar uma figura paterna extremamente perigosa. Senhor, não posso enfatizar o bastante o perigo de mantê-lo por perto. Sim, mas ele é... Seu pai? Papai? Papito? E é nesse contexto que vemos Tommy, o filho de Wanda e Visão. Para entender a situação, precisamos lembrar do que aconteceu em Agatha desde sempre. Billy conseguiu fazer com que sua consciência encontrasse o corpo de um jovem que havia acabado de morrer. Assim, ele voltou à vida em outro corpo, mas ainda carregando sua essência e suas memórias. No final da série, algo parecido aconteceu com Tommy. A história deixou implícito que a consciência dele ocupou o corpo de outro jovem que havia perdido a vida. A Marvel agora apresenta esse personagem como Thomas Shepard, um garoto que pode ser a reencarnação do filho de Wanda e Visão. O menino provavelmente está confuso. Ele pode possuir as memórias de Tommy, mas também pode carregar lembranças do corpo que passou a ocupar. E esse é um paralelo muito forte com o próprio Visão. Os dois estão vivendo em corpos que não representam exatamente o início de suas histórias. Um possui o corpo original, mas precisa descobrir quem é. O outro possui uma nova forma, mas tenta entender se ainda é Tommy. Tudo indica que o Visão vai tentar encontrar ou resgatar esse menino. Aquela família não era real. Tem certeza disso? Eu tinha um pai, uma máquina, chamava Visão. Mas eu toco. É um menino. Como isso é possível? A sinopse oficial confirma que uma recompensa foi colocada pela cabeça do Visão e que ele foge ao lado de Thomas Shepard. Isso indica que Tommy também está sendo caçado ou que se tornou importante para as pessoas que desejam capturar o Visão. Levando em conta o cenário atual do UCM, eu apostaria que Tommy pode estar sendo perseguido pelo Departamento de Controle de Danos por causa de seus poderes de super velocidade. Um garoto que aparece em um corpo novo, manifesta poderes e possui uma identidade inexplicável seria exatamente o tipo de caso que chamaria a atenção das autoridades, ou talvez a própria SWORD esteja envolvida. Quem sabe Tommy esteja sendo usado como isca para atrair o Visão. Capturar o menino seria uma maneira de forçar o sintozoide a sair do esconderijo e entregar um corpo extremamente valioso para o governo. Em um trecho do trailer, vemos Paladino, um personagem mascarado que atua como mercenário e caçador de recompensas. Imagino que ele esteja envolvido justamente nessa perseguição. Talvez esteja atrás do Tommy, talvez do Visão, ou talvez tenha recebido a missão de capturar os dois. Em outro trecho, vemos uma personagem com olhos vermelhos e marcas avermelhadas no rosto. Me lembrou muito o efeito dos usuários do Extremes de Homem de Ferro 3. Não sei se é o caso, mas faria sentido na lore que está conectando vários aspectos que antes eram relacionados ao Stark. O trailer também mostra que a mente do Visão vai sofrer algum tipo de ataque ou sabotagem.
Vemos cenários vermelhos, mudanças bruscas no ambiente e um momento em que seus olhos ficam vermelhos. É fácil pensar em uma ligação com a Feiticeira Escarlate, mas eu acho improvável que seja isso. Tenho a sensação de que algo está acontecendo de dentro para fora. Quando Ultron diz para o Visão libertá-lo e libertar mais alguém, provavelmente está falando de uma personagem já confirmada no elenco, mas que ainda não apareceu claramente no trailer. Jocasta. Nos quadrinhos, Jocasta foi criada por Ultron para ser sua companheira. No UCM, porém, a situação parece ser diferente. Ela já existia como uma das inteligências artificiais ligadas à tecnologia de Tony Stark. Em Era de Ultron, vemos um disquete com o nome Jocasta antes de Tony escolher Sexta-feira como sua nova assistente. Talvez Jocasta seja mais uma IA desenvolvida por Tony, ou talvez tenha sido criada a partir de arquivos que Ultron considera parte de sua própria origem. Nos liberte e salve o seu filho. Mas a pergunta é, por que para salvar Tommy, o Visão precisaria libertar Ultron? Uma possibilidade é que o Visão não tenha força ou tempo suficiente para enfrentar sozinho quem o está caçando. Ultron pode fingir que quer ajudar o filho a encontrar Tommy, quando na verdade pretende escapar da mente do Visão e voltar ao mundo real. Se isso acontecer, com certeza não será a última vez que ouviremos falar do vilão. Não sei se você reparou, mas tem uma cena do trailer que me lembra um local que nunca mais apareceu no UCM. Isso te remete a algum lugar? Porque pra mim parece muito com Madripoor, país apresentado em Falcão e o Soldado Invernal. Lá é o paraíso dos criminosos, sem qualquer tipo de fiscalização, onde o mercado negro funciona a todo vapor, com venda de informações, identidades falsas, tecnologia e serviços de mercenários. Levando em conta que Ultron já usou o contrabandista Ulysses Klaue para conseguir Vibranium, não duvido que ele busque alguma tecnologia ilegal nesse país. Independente do motivo, eu ficaria bem feliz se trouxessem de volta esse local que apareceu pouco e mal foi aproveitado. Você acha que pode ser Madripoor? O trailer ainda mostra um vislumbre do novo uniforme do Visão. Até agora, ele aparecia principalmente com a aparência do Visão branco. Esse novo traje pode representar a conclusão de sua transformação, mas não necessariamente significa que ele voltou a ser exatamente o Visão de antes. Acho que será o símbolo de uma identidade nova construída por ele mesmo. Eu espero que Vision Quest tenha muitas questões filosóficas. A série pode falar sobre memória, consciência, livre-arbítrio, paternidade e sobre o que transforma uma máquina em uma pessoa. O Visão sempre foi um personagem perfeito para discutir esses temas, e agora ele está no centro de uma história que pode explorá-los com muito mais profundidade. Eu quero entender meu propósito. Um genocida maníaco dentro da sua cabeça. Nada une tanto uma família como o perigo mortal. Por fim, essa é a última série da trilogia de Wanda e Visão. WandaVision mostrou Wanda tentando criar uma família para escapar da dor. Agatha desde sempre mostrou Billy tentando sobreviver e encontrar seu irmão. Agora Vision Quest deve mostrar o Visão e Tommy tentando entender quem são. A única parte que ainda vai faltar será o reencontro de toda a família. Será que Wanda virá até eles? Ou veremos Visão, Billy e Tommy indo atrás dela no final? Eu apostaria na segunda opção. E aí, o que você espera de Vision Quest? Acredita que Ultron está manipulando o Visão para escapar da mente dele? Acha que Jocasta é a outra personagem que ele quer libertar? E será que a família de Wanda e Visão finalmente vai se reunir? Não esquece de comentar. Quero muito saber o que você acha.